Mais alguns minutinhos aqui e a gente já começa. Para vocês que estão aqui, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, é só vocês escreverem aí no chat. Eu vou estar ajudando o Dilson, né? Vou fazer o host dele hoje. E aí eu vou selecionando as perguntas. A ideia é que a gente responda no final, mas se vocês já quiserem colocar alguma dúvida específica e se tiver o contexto da nossa conversa, eu já vou levando isso para ele ao longo do bate-papo aí. Beleza? Deixa eu só o Peter, pessoal. já me intrometendo aqui, só Opa, para lembrar o pessoal sempre mandar o e-mail, tá? Manda o endereço de e-mail antes de mandar a pergunta, para a gente poder saber quem é e depois poder responder, tá? E aproveitando nesses minutinhos iniciais aqui, pedir para todo mundo que tiver aí se identificar, já colocar no bate-papo aí qual que é o nome, e-mail e academia, porque com isso tudo salvo fica mais fácil da gente responder depois, tá? Então, o pessoal, se puder, vai se identificando aí no chat, nome, e-mail e academia, para a gente poder interagir depois, tá bom? boa, bem colocados. Aí tá vindo só para nós aqui, então fiquem tranquilos que as perguntas também que a gente não conseguir responder hoje, a gente também vai estar falando com vocês. A gente responde para vocês depois do webinar, caso a gente não consiga cobrir todas elas. Tá bom? Lucas, Henrique, Fernanda, bem-vindos. Legal, pessoal, estamos felizes que estão aqui. Mais alguns minutinhos e a gente começa esse bate-papo. Lembrando que a ideia é que hoje a conversa seja voltada um pouco aí em temas comerciais, né? O que você pode fazer com as cobranças dos clientes, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Onde a maioria das academias do Brasil estão praticamente fechadas, outras que ainda estão abertas, estão com um movimento muito reduzido. Então, é a gente compartilhar um pouco as práticas do que a gente tem conversado com nossos clientes e batido papo com muita gente para justamente compartilhar essas práticas e ajudá-los nesse momento extremamente delicado para nós aí. Débora, bem-vinda, Marcelo. Então, o pessoal está entrando aqui. Quando a gente dá mais um minutinho e a gente começa, já faz essa introdução e apresenta o Dilson e seguimos, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Se vocês puderem sinalizar os que estão com a câmera aberta, eu já consigo dar uma olhada aqui, só fazer um joinha e que o som tá ok. Pô, legal. Obrigado, pessoal. Então é isso. Mais um minuto a gente começa, tá bom? Pessoal de Botucatu, da Quality Sports, Fabiola. A gente que agradece vocês estarem acompanhando a gente, Fabiola. Nossa missão é essa mesmo. Estar do lado de vocês nesse momento e poder ajudar o máximo que a gente puder. Everaldo, Frank, Simone de Blumenau. Joia. Bastante gente entrando e... Bom, pessoal, vamos começar então, sendo pontual aos que chegaram no meu horário. Tá, queria me apresentar, meu nome é Peter, eu sou um dos líderes aqui da W12, a gente aqui não tem muita hierarquia, né? A gente está todo mundo junto, todo mundo misturado. E a ideia hoje é a gente faça um bate-papo para discutir essas questões comerciais das academias, né? Quando elas estão fechadas, o que a gente pode fazer. E antes de eu começar a primeira pergunta para o Dilson, né? Queria que ele se apresentasse para vocês e falasse um pouco o que a gente está fazendo, né? Ao longo dessa semana, que basicamente foi o ápice dessa crise aí por conta do coronavírus. Mas, então, Dilson, se você pudesse apresentar aí para o pessoal e a gente começar o bate-papo, pode ser? Legal, claro. Boa tarde para todo mundo. Como o Peter já falou, né? Eu sou o Dilson, sou também um dos líderes, uma das pessoas aí da equipe de líderes da W12. Muito legal esse tema que a gente está trazendo hoje. Foi um pedido também dos nossos clientes, dos parceiros, porque são dúvidas que surgiram muito, né? Desde a semana passada e os webinários que a gente fez no começo dessa semana também. Então a gente resolveu compilar aqui algumas alternativas e tentar trazer alguma luz para vocês, também para discutir, né? Muitas coisas que a gente trouxe foram dicas, foram feedbacks, insights até dos nossos próprios clientes. Então, estou super empolgado aí com esse tema para a gente poder ajudá-los a manter o máximo de receita possível aí durante esse período que é mais difícil.
Legal, Dilson. O Dilson ele é responsável hoje pelo nosso produto, tá? Então ele está bem em contato com os clientes. Então por isso que a ideia é um bate-papo com ele aqui hoje para compartilhar essas ideias com vocês. Tá? Lembrando para quem entrou agora, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, alguma dúvida ao longo do nosso bate-papo, a ideia é a gente cobrir essas perguntas aí no final. Tá? Então no chat aí do próprio webinar vocês preenchem a pergunta. Seria muito legal você colocar o nome de vocês e o e-mail da academia de vocês, porque todas as perguntas, na verdade, todas as perguntas estão vindo para mim, tá? Então, a gente está com todas as informações e com sigilo aí, se você quiser, pô, não quero divulgar meu e-mail e tal, fiquem tranquilos, porque a ideia do e-mail é depois você receber a gravação, né, desse webinar e também alguma pergunta que você venha fazer para nós, a gente poder responder para você aí de uma forma particular, se a gente não conseguir cobrir nesse horário. Então, beleza, pessoal? Então, a primeira pergunta, Dilson, que eu acho que seria legal a gente abordar, é um pouco o que a gente tem falado com os clientes, a questão do direito do consumidor, né? Vamos dizer assim, né? O que os alunos, nessa fase, né, onde existe, às vezes, uma determinação, às vezes, governamental para fechar as academias, né? Eu acho que tem muita gente ainda perdida, se pode ou se não pode, nesse período de fechamento, cancelar as mensalidades, devem cancelar as mensalidades, devem parar de prestar esse serviço, né? Como que você acredita que as academias podem, nesse período, sobre a ótica do consumidor, né? Sobre a ótica do consumo, o que elas podem fazer nesse período de fechamento e no período dessa crise? Assim? O que você recomenda, o que você acredita que pode ser uma boa alternativa? Legal, Peter. Uma boa maneira da gente começar a conversa aqui, né? Primeiro, eu queria tentar dividir, talvez de uma forma bem didática, para a gente não ter confusão. Então, primeira questão legal, a gente não é advogado, né, Peter, nem você nem eu, mas a gente conversou bastante, surgiu esse assunto, inclusive, ontem, na live que a gente fez aí com o Randall e os outros advogados. E a questão, assim, o contrato que você tem com o seu aluno diz que você tem um determinado tipo de serviço, uma prestação de serviço, que em geral é uma prestação de serviço física, né? Você tem a sua instalação, você presta seus serviços lá, e a partir do momento que você está fechado, esse serviço que foi contratado, ele não está mais sendo prestado, né? Então, o consumidor teria o direito de pedir a suspensão desse pagamento, ou até abre uma brecha para ele pedir a cancelamento do contrato. Então, eu não queria me ater muito a isso, porque, enfim, podem haver discussões mais jurídicas de se pode quebrar o contrato ou não, mas eu queria pegar só desse ponto para a gente pensar nas questões comerciais. Quer dizer, entendendo que é a contragosto do consumidor, e a nosso também, né, o empresário também não queria fechar, mas enfim, fechou e você não está mais prestando serviço. Vamos partir daí e pensar no cliente. Como que o cliente iria reagir? Como você reage quando você é o cliente, né? Então, de um lado, a gente quer sensibilizar os clientes para que eles continuem com alguma contribuição com a academia, mas, por outro, você tem que entender a vontade dele se ele não quiser mais, se ele não quiser te pagar durante esse período. Então, é necessário que vocês preservem o direito do cliente de ter algum ressarcimento, alguma compensação, caso ele opte por isso. Né? Porque, senão, você começa a entrar num embate que fica meio sem sentido. Você querer bater o pé e falar, não, mas você vai continuar me pagando, não vou cancelar, não vou suspender. Começa a entrar numa briga que não faz muito sentido. Tá? Então, eu queria deixar claro isso, né? A princípio, o direito é do consumidor de ter de volta um valor que ele pagou por um serviço que ele não usou, porque você não prestou. Independente se você não prestou por uma questão extra, fora do seu controle, né? Por uma calamidade pública, por alguma questão que não está no seu controle, mas de fato o serviço não foi prestado, então o consumidor teria direito de reaver esse dinheiro de uma coisa que já foi paga, por exemplo, e não usufruída, ou de uma parcela futura que você queira cobrá-lo, né? Sim, legal, Dilson. Então, assim, na verdade, assim, se você tivesse dentro aí, vamos se colocar no papel aí dos nossos clientes, né? As academias, elas foram determinadas. O que você acha que seria importante? O que você recomendaria nesse momento para as academias? Assim, o que você acha que seria uma boa alternativa para esse pessoal adotar diante desse cenário que você colocou? Então, assim, primeiro que você tem que tentar evitar ao máximo esse cancelamento, né? Então, não é porque eu disse que é direito do consumidor que você também vai fazer com que todo mundo saia cancelando. Então, entendendo o direito do seu cliente, tente fazer de tudo para que ele não cancele.
Tá? E aí por dois motivos. Primeiro, para que você, de alguma forma, consiga manter alguma receita durante esse período que você está fechado e que suas contas continuam vindo, você ainda tem a sua folha para pagar, você tem os fornecedores, você tem o aluguel. E também para que, passando esse período, você tenha uma carteira de clientes para voltar a te pagar, né? Então, tem gente, até tem clientes nossos que cobram no débito recorrente que já postergaram o pagamento, por opção deles. Mas eles estão preservando essa carteira, quando eles abrirem, os clientes deles estão todos lá. Então, o principal objetivo, talvez, da conversa é você ter que evitar o cancelamento, né? Esteja ao lado do seu cliente, não significa que você já tem que sair cancelando as mensalidades, mas esteja ao lado dele, entenda o que ele precisa e ofereça soluções para que ele não cancele. Então, faça mais do que simplesmente fechar a porta e esperar que ele continue te pagando, porque aí vai ser muito difícil, né? Se o cliente não enxergar que você está fazendo alguma coisa por ele, por que ele vai te pagar? Então, ofereça coisas para esse cliente mesmo nesse período que você está fechado, né? Legal, Dilson. Acho que você colocou um ponto aí. Então, resumindo aí, talvez o que você está dizendo para até simplificar, pessoal, é evitar o cancelamento, né? Até fazendo um adendo do que você está falando, às vezes contratualmente, né? Tem várias academias que ainda não têm contrato, mas muitas delas têm. Você falou essa questão da prestação do serviço físico. Pessoal, acho que é muito improvável, eu não sei vocês que estão nos ouvindo, quando você precisa usar um contrato para tomar alguma atitude, tá? Eu acredito que a nós, né, do nosso lado, eu também sou empresário, eu também estou na mesma situação que vocês, eu tenho uma academia de ginástica, a gente às vezes acaba pensando no pior, né? E a gente começa a pensar como é que está o meu contrato, como que não está o contrato. Eu acho que dificilmente você vai ter um problema com o seu cliente, claro que vai ter as exceções, aqueles clientes que vão querer ler a linha do contrato, que às vezes vão bater num PROCON da vida, etc. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, né, e dos consumidores, eles são sensatos, né? Então, isso que o Dilson falou, se você estiver perto do seu cliente de alguma forma, amparando ele de alguma forma, e é isso que a gente vai falar um pouco ao longo desse webinar, além de algumas práticas comerciais que a gente recomenda para vocês, esteja perto do seu cliente, né? Esteja presente e faça o máximo que você puder fazer para evitar o cancelamento. O cliente não tem na cabeça dele, por exemplo, que a prestação de serviço que você vai fazer é uma prestação no espaço físico. É claro que ele se matriculou na sua academia, né? É claro que ele tem essa intenção de frequentar essa academia, mas a partir do momento que essa pandemia acontece e você reforça bastante a sua presença digital, a sua presença de contato com o cliente, pode ser que ele nem perceba que você, por exemplo, está tão distante dele, né? Ele começa a rever algumas coisas, se você atuar rapidamente na relação com ele, é isso que a gente vai falar, eu queria até já emendar daí, o que você pode fazer como gestor ou dono da academia? Eu faço essa pergunta para você, Dilson. A gente tem conversado com os clientes, bastante gente fazendo muitas coisas legais aí, mas o que você pode nesse momento fazer pelo seu cliente para você não tirar da cabeça dele que ele não vai cancelar o plano com você. Ou seja, ele não vai ter coragem de falar para você, cara, cancela esse plano comigo. Né? O que você pode fazer, Dilson, aí sobre a ótica comercial mesmo no negócio, o que você recomenda que essas academias façam para não haver cancelamento, que é essa dica que você deu agora, neste momento? Legal. É bem isso, né, Peter? Acho que por isso que eu falei no começo da gente separar muito o que é uma conversa legal, aí, talvez jurídica, da conversa comercial. Então, o objetivo principal é você fazer com que o cliente não queira cancelar, tá? Sabendo que ele pode cancelar, mas beleza, como eu faço ele não querer cancelar? Como eu faço ele querer ficar comigo, ele querer continuar contribuindo financeiramente para o negócio rodar? Então, você tem que mostrar para ele algum valor, né? E como você pode mostrar valor? A gente trouxe aqui algumas ideias de como você poderia fazer isso, né? E a primeira delas, que talvez seja mais fácil, e foi o que a gente procurou trazer primeiro aí para os nossos clientes, é você disponibilizar uma série de aulas gravadas para que ele possa treinar na casa dele, né? Então a gente procurou fazer isso para vocês por meio da parceria que a gente tem lá com o Training Gym, em que a gente disponibilizou o aplicativo Training Gym para todos os alunos dos clientes Evo, e depois abrimos até para outras academias que não têm o Evo também, que todo mundo vai poder ter acesso. Então lá você já tem uma série, uma centena de aulas gravadas que você pode acessar e usufruir de uma maneira muito fácil, né? A gente criou todo o material para explicar para vocês, com um modelo um template, né? Um modelo de e-mail que vocês podem usar para enviar
esse login e senha para os alunos de vocês, e com isso ele vai ter essas aulas. Esse é o melhor dos caminhos? Talvez não. Se você tiver condição, você pode evoluir ainda essa prestação de serviço e criar suas próprias aulas. Então, pegar aquelas aulas que você está acostumado a fazer com seus professores, com as pessoas que o seu aluno conhece, e montar as suas aulas também em forma de gravação. Ou seja, você grava essas aulas, pode disponibilizar essas aulas todas em um canal do YouTube, por exemplo, organizadinho lá, por modalidades e tal, e você pode também fornecer essas aulas para os seus alunos. Então, além daquelas aulas do TG, que seria uma primeira solução, que não demandaria trabalho praticamente nenhum do lado de vocês, você já poderia evoluir e ir para uma solução de oferecer suas próprias aulas gravadas. Dentro do Evo, você consegue ter hoje ferramentas para mostrar essas aulas para os seus alunos. Então, o Márcio mostrou no webinar de segunda, eu vou tocar nesse ponto aqui de novo. Dentro do Evo, você tem a possibilidade de oferecer para os seus alunos o aplicativo Fit, para que eles possam acompanhar os treinos, a agenda de aula, as informações dele, uma série de coisas. Nessa parte do Fit, de acompanhamento dos treinos, a gente tem a condição de colocar um vídeo para cada exercício. Então, o que a gente deu ideia para vocês é, uma vez tendo as suas aulas gravadas, você consegue vincular as suas aulas a um exercício, que aí você pode usar o nome da aula, por exemplo. Então, por exemplo, poderia ser aula Zumba número 1, aula Fit Dance número 1, e você pode prescrever isso para os seus alunos. Então, você pode tanto fazer isso em massa hoje, usando uma ferramenta do Evo que a gente também soltou essa semana, a gente correu para oferecer isso para vocês. Então, na segunda-feira, a gente soltou essa possibilidade de você pegar uma prescrição de treino e colocar em massa para todo mundo, ou uma só para as mulheres, enfim, você consegue fazer alguns filtros, mas a ideia é pegar essa aula sua gravada e jogar para todos os seus alunos ou uma parte dos seus alunos. Então, dá para fazer isso pelo Fit. E dá também para fazer individualmente. Então, um exemplo, se você pode pegar um professor e montar um programa de aulas específico para aquele aluno. Então, eu vou pegar aqui, estou vendo aqui o Márcio Lopes, está acompanhando a gente. Eu posso pegar o meu aluno Márcio Lopes, eu sei que ele gosta de fazer crossfit, aulas de intensidade alta, então eu vou pegar dessas aulas gravadas aqui, vou montar um treino para ele e prescrever para ele. Quando ele abrir o aplicativo, ele vai ver lá na segunda-feira, você tem o treino 1, que é a aula tal. Nas terça-feiras você tem o treino 2, que é a aula tal. Então, a gente já ter essa flexibilidade já seria uma evolução. Então, você poderia aulas gravadas, genéricas, como as que a gente ofereceu para você, aulas gravadas mais específicas suas, para os seus alunos. Tá? E aí, daria para evoluir mais ainda, é uma coisa que a gente está incentivando bastante, com a evolução da oferta de aulas virtuais, a gente vê que já tem muita aula por aí no mercado. O que você pode fazer de diferente que essas plataformas que só fazem aula online não podem fazer? E a gente acredita que o que você faz diferente é a sua aula ao vivo. É você pegar a sua aula, aquela que o seu professor já faz, marcar um horário e tentar engajar as pessoas a participarem dessa aula na hora que ela acontece. Então, essa tem a vantagem do ao vivo, da interação, de você criar esse compromisso também com o horário, e a vantagem de você poder deixar essa aula gravada depois também. Então, o YouTube, o mesmo canal que você vai abrir para montar o seu pack lá de aulas gravadas, você tem a função de aulas não, né? O YouTube ao vivo, que você consegue gravar, transmitir qualquer evento ao vivo, e depois ele fica gravado e faz parte também do seu portfólio de aulas, tá? Aí, para a gente também incentivar isso, a gente está criando, na verdade, o desenvolvimento está trabalhando nisso hoje, a gente já fechou o layout, a gente está criando uma função nova dentro do Evo para você vincular um link de uma aula, que pode ser gravada ou ao vivo, a um agendamento na sua grade de aulas. Então, cada aula que você colocar na sua grade, você pode começar a criar aulas virtuais, cada aula dessa vai ter um link, e seu aluno vai poder tanto assistir essa aula pelo aplicativo Fit, como se for um link externo, como do Zoom, que é essa ferramenta que a gente está usando. Se você quiser fazer, por exemplo, uma aula de um personal small groups, né, um personal para um grupo pequeno de 5, 10 pessoas, ou que se você quiser ter uma interação em que seu aluno possa mostrar a câmera também, enfim, se você quiser usar o Zoom, ele vai ter um link para o Zoom dentro do Fit também. Então, é uma forma que a gente criou de você poder ter controle sobre essas aulas virtuais. Inclusive, a gente vai falar mais para frente de como fazer isso, mas inclusive cobrando por essas aulas, se você quiser ter um pacote diferente para oferecer nesse momento que você está fechado. Tá? Então, seria uma evolução da oferta. Você começa com a aula
que é de massa, que todo mundo tem acesso, uma aula específica sua gravada e vai até algumas aulas ao vivo para realmente engajar com esse aluno, né? Faz Legal, sentido, Dilson. Peter? Aí, quer comentar alguma coisa? Não, sem dúvida. Acho que, só para resumir, né, o Dilson sempre é uma metralhadora aí de conteúdo, mas resumindo um pouco o que ele falou, a primeira ideia é usar talvez um aplicativo, no nosso caso o TG, que está disponibilizado para todos os clientes, e a gente abriu, inclusive, para as pessoas que ainda não são clientes nossas e que estão com dificuldade nesse momento. Então, se a gente já disparou o e-mail com o login, a senha da sua academia que é cliente. Caso você aí não tenha recebido, acione nosso suporte, que a gente encaminha para você novamente essa senha e esse usuário. E para os clientes ainda que também não estão, que não são clientes do Evo, que quiserem usar isso pelo menos como uma ajuda nesse momento, eu vou pedir para o meu time aqui, a Natane também, que está como co-hoster aqui, buscar o link, caso vocês também queiram usar esse aplicativo durante esse período, que vocês vão colocar aqui no chat, eu disponibilizo para vocês, para todos aqui, caso vocês queiram usar também essa plataforma. A outra ideia que o Dilson deu é você fazer os treinos por dentro do aplicativo do Evo, né? Que aí é o outro aplicativo, personalizado, que você pode colocar as suas próprias aulas, né? Seja ela ao vivo, né, com o link do YouTube, ou seja, aulas que você mesmo gravou, né? Então, essas são as dicas aí, resumindo um pouco, né, Dilson, que você falou, até o treinamento personalizado aí com a pessoa. E aí eu queria, Dilson, um pouco que você falasse assim, isso são ferramentas, né? Como que vamos supor que os proprietários aí, os coordenadores, os gerentes que estão nos ouvindo, eles colocam isso, como que eles podem fazer para o cara realmente usar isso? Qual que é o papel do professor, né, nesse papel? O que você recomenda que os professores possam atuar? Porque não adianta nada, né? Às vezes as pessoas fecham, por exemplo, com o Evo, o software, e a partir do momento que assina com a gente, acredita que o problema já vai ser resolvido, e nem sempre é assim, né? A gente tem uma ferramenta muito potente que pode ajudar, mas a gente depende sempre do piloto, né, que está lá, né, que consiga realmente aproveitar o máximo da ferramenta. Então, essa ferramenta está disponível para você que é cliente, mas o que você acha que tem que ser o papel dos professores nessa história, ou às vezes o próprio proprietário, né, que faz um papel às vezes de coordenador, muitas vezes, como que ele pode fazer com que o cliente realmente se estimule nesse momento a fazer essa prática ou se exercitar? Legal. Bem importante isso que você falou, né, Peter? Porque a gente não acredita, como eu falei antes, que as academias vão virar plataformas de treino online, né? Como eu falei, já tem N empresas que fazem isso. A academia tem que continuar oferecendo um serviço diferente, um serviço de academia, um serviço próximo. Então, é muito importante o que você falou. A academia tem que manter um canal de comunicação, preferencialmente em tempo real, com seus alunos. Então, a gente dá uma dica aqui, uma orientação, talvez, de você pegar um número de WhatsApp, colocar um WhatsApp Business, que você tem alguns recursos a mais, como mensagens automáticas, horário de funcionamento, e disponibilizar para um ou mais professores continuarem atendendo os seus alunos. Então, você tem que fazer mais do que uma plataforma de treino online normal poderia fazer. Então, mantém lá um horário de funcionamento que não seja o normal que você faz, talvez das 6 às 10, mas que seja das 8 às 6, das 8 às 8, enfim. Veja um horário que você consegue separar uma parte do seu time para interagir diretamente com os seus clientes, né? E poder tirar dúvidas, incentivar ele a treinar, né? Corrigir eventualmente um exercício que ele tenha feito e tenha dúvida, falar sobre possíveis dores que ele venha a ter depois de um treino, enfim, fazer um atendimento mais ou menos o que ele faria na academia. Claro que ele não vai ficar lá orientando, indicando peso, indicando equipamento, mas pode até ser mais profunda a conversa, para entender a rotina da pessoa, como ela está se sentindo, se ela tem dormido bem, se ela tem conseguido se exercitar, como ela tem se alimentado, enfim, dar um tratamento talvez até mais holístico para o seu aluno do que só aquela orientação específica do exercício. Então, a gente pode até extrapolar isso, além de abrir esse canal de atendimento, você pode abrir outros canais, como esse que a gente está abrindo com vocês, fazendo lives ou gravando vídeos, sobre temas que têm a ver com a rotina do seu cliente nesse momento em que ele está mais confinado, né? Que ele está sozinho em casa, fazendo home office. Então, tenta se colocar no lugar dele, e muitas vezes vocês estão até no lugar dele, vocês também estão em casa, provavelmente, trabalhando da casa de vocês. O que mudou na rotina, né? Então, por exemplo, orientações de como ele pode tratar exercícios laborais para ele fazer durante o dia, que provavelmente ele está muito mais tempo sentado do que ele estaria normalmente, né? Porque mesmo quem trabalha em escritório, você tem reunião, você levanta, você sobe escada, você vai falar com um na mesa dele, e quando você está em casa, geralmente você está aqui, como eu estou,
fechado no seu escritório, uma parte da sua casa, e fica sentado quase o dia todo. Então, assim, eu dei um exemplo, talvez até simplista, Peter, de uma questão que está afetando a gente, mas pensa em quais aspectos você consegue ajudar o seu cliente, né, na vida dele, a ter uma vida mais saudável, a passar por esse momento com mais ânimo, com mais saúde, o que não seja só o exercício. Por isso que eu falei antes, né, de cuidar de uma forma mais holística. Talvez você conseguir, se você tiver contato, ou às vezes você já tem até esse profissional aí na academia, atendimentos de nutricionista, ou uma live com nutricionista, ou gravar vídeos de dicas nutricionais, de dicas de culinária que ele pode usar durante esse período em casa. Quantas pessoas estão ficando em casa e devido ao nosso dia, que normalmente é uma grande parte do dia fora de casa, as pessoas não sabem nem cozinhar, né? Quantas pessoas não estão nem acostumadas a cozinhar e ficam até perdidas, estão pedindo iFood todo dia porque não sabem o que fazer. Então, até dicas de como ela pode ter uma alimentação saudável cozinhando na sua própria casa de uma maneira fácil, como higienizar esses alimentos que você pediu através do delivery, enfim, até coisas mais ousadas, como, por exemplo, dicas de automassagem ou um curso rápido de massagem que a mulher possa fazer com o marido ou com o parceiro e vice-versa, né, para aproveitar de forma com maior qualidade esse período em que vocês provavelmente têm mais convivência dentro de casa. Então, a ideia principal pensa nessa palavra holístico, como você entra na vida do seu cliente e mostra para ele que você está perto, né? Eu acho que o recado final que eu queria dar com essas dicas todas seria esse, assim, mostra que você está perto, que você está junto com o seu cliente, para ele não esquecer de você, porque aí você está gerando esse sentimento dele de querer continuar te pagando, né? Esse é o mais importante dessa conversa aqui. Legal, Dilson. Você entrou aí num assunto que eu acho que é muito importante. Eu queria dar um exemplo meu, um caso real. Eu sou praticante de CrossFit, né? E eu vou falar um negócio que aconteceu comigo essa semana que eu acho que vale a experiência. Eu nunca tive tão próximo do box de CrossFit como eu estou agora, sem ir para o box de CrossFit. Eles foram muito felizes, esse pessoal, né, que eu frequento aqui perto da minha casa. A partir do momento que eles fecharam, o coach que faz toda a parte de WOD, além de fazer WODs diferentes para cada tipo de perfil, né, de pessoa que treina, esse cara está todo dia me perguntando como que eu tô, como é que foi o treino de ontem, se tem algum exercício no WOD que ele soltou que eu estou em casa, que talvez eu não tenha o equipamento ou que eu preciso me adaptar. Eles entraram tão presentes na minha vida, eles ficaram tão presentes no meu negócio, né, no meu dia a dia, na minha rotina, saber como é que foi, perguntando das minhas filhas que estão aqui em casa também, e acho que todos aí estão com a criançada solta em casa, passou exercícios para eu fazer com as minhas filhas, levantar elas, e assim, ele conseguiu, de uma situação como essa, criar uma empatia comigo que dificilmente eu vou pensar em fazer alguma coisa diferente com esse cara. Então, acho que o que o Dilson está falando aqui, pessoal, é você realmente assumir a presença da sua academia, do seu negócio na vida do cara, e talvez você precise extrapolar um pouco o exercício físico. Isso que o Dilson falou, né, na nossa cultura aqui dentro da W12, a gente chama de momento memorável. Né? O que é o momento memorável? É aquilo que você faz pelo seu cliente que ele não está esperando receber. Talvez é o momento agora de você usar, eu acho que está todo mundo emocionalmente abalado, né, com medo nesse momento, chega perto do seu cliente, como ele falou aqui, e passou talvez um pouco batido, mas como você pode ensinar o cara a cozinhar de uma forma saudável, como que você pode trazer, às vezes, aqui eu vi o pessoal, né, uma psicóloga, né, a Thaís aqui colocou, mas uma psicóloga para falar o que os pais podem fazer com os filhos, por que você não pode ajudar os seus alunos a brincar com os seus filhos, né? Eu confesso, assim, a gente, por não ter essa rotina, qual que é uma boa ou 10 dicas, por exemplo, de brincadeiras que você também tira os seus filhos da inércia e eles gastam energia? Então, é você pensar um pouco de uma forma criativa para você estar presente. E tudo isso, pessoal, então tem as aulas ao vivo, tem um aplicativo. A gente vai falar, pessoal, só para todo mundo aqui, eu vi que tem bastante perguntas sobre trancamento, sobre créditos, o que fazer. A gente vai falar desse tema, tá dentro do tema. A gente só quer abordar um pouco os assuntos antes que vão fazer com que você evite o cancelamento nesse momento na academia. É muito importante que todas essas dicas que o Dilson deu, pessoal, elas sejam muito bem embaladas. Quando eu digo bem embaladas, não adianta você
você precisa talvez criar uma página, uma peça de propaganda, eu recomendo, de tudo o que você está oferecendo para esse cliente. Então, imagine que nessa peça você está falando. Você tem um aplicativo que você tem aulas que você pode fazer a qualquer momento. Você tem dentro do aplicativo Fit um treino exclusivo para você, que a gente foi pensado em você e que a gente fez para você. Você tem os professores à disposição de você nesse horário de pico. Então, define um horário das 6 da manhã às 7 da noite. Você pega os professores, talvez tem gente que colocou o pessoal de férias, mas eles vão estar disponíveis nesse número de WhatsApp. Dentro do Evo, você consegue disparar mensagens de WhatsApp para os seus alunos, mas se você for treinar em qualquer hora, os professores estão à sua disposição, né? Ou seja, você criar essas palestras que eu estou falando, um dia a gente vai falar sobre nutrição às 9 horas ao vivo, como a gente está fazendo aqui. Amanhã a gente vai fazer um bate-papo sobre brincadeiras para você fazer dentro de casa com seus filhos. Ou seja, são temas que são inesperados. Eu estou, acho, com um problema com a internet aqui, ela está me sinalizando, não sei se meu áudio está cortando. Vocês estão me ouvindo bem? Até então? Cortou um pouquinho, mas dá para ouvir, Peter. Legal, vamos seguir aqui. Então, assim, embale tudo isso, porque quando o cliente olhar, ele falar, caramba, eu não sabia que essa academia ou que esse estúdio tem tantas essas opções, eles estão perto de mim, eles estão... ou seja, eu não vou cancelar, porque tem alguma coisa ali que pode me atrair e que faça eu usar, como eu estou usando agora. Eu estou treinando mais em casa, por incrível que pareça, do que quando eu estava com o box de CrossFit que eu frequentava aberto, entendeu? Então, assim, eles conseguiram estar perto de mim e é claro que eu não vou, nesse momento, cancelar. E o papel dos professores, pessoal, nesse momento é muito importante. Teve uma pergunta aqui que eu vou até resgatar de como que funciona estúdios, né, de personal. Eu acho que o estúdio de personal, pessoal, ele pode ser ainda mais beneficiado. Uma das ideias que a gente discutiu aqui antes de entrar aqui, que eu conversei com o Dilson, por que você não pode fazer, por exemplo, personal em grupo com algumas pessoas que têm o perfil semelhante? Então, você tem, por exemplo, a turma da manhã das academias, aquele pessoal que às vezes é mais predominante o sexo feminino, que busca mais a estética, etc. Por que você não faz aproveita esse momento que antes você treinava sozinho numa sala de musculação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar 10 alunas com os objetivos comuns e vou colocar um personal para vocês no horário das 9 às 10, abrir uma aula aqui no computador para vocês e fazer uma aula de personal em grupo, sem ser, na verdade, cobrado por isso, por exemplo, né, a mais por essa aula de personal, onde no final da aula você pode abrir o que vocês acharam da aula, tudo bem? Você sentiu alguma dor? Ou seja, uma interação mais próxima dos clientes e você, às vezes, fazer isso com todo o seu cliente. Você pode fazer isso até one-to-one, se for o personal, mas tentar juntar esse pessoal para fazer essas levas de treino. Então, a ideia é justamente essa, pessoal, usar um pouco a criatividade nesse momento para o cara falar, cara, esses caras estão pensando um pouco fora da caixa, né? Para você estar presente na vida dele. Né? É isso, né? Um exemplo disso que você falou, eu acho que é muito importante, essa questão da embalagem, né? Para o seu cliente dar valor para isso que você está fazendo e querer te pagar. Um exemplo disso, eu acho que muitos de vocês já viram a página que a gente mesmo fez aí com relação a essa fase de crise, em que a gente uniu todos os nossos materiais e lá você tem perguntas e respostas, você tem acesso a todos os links. Então, quem não viu ainda essa página, é legal vocês entrarem até para ter como exemplo, né? Como um benchmark positivo, para vocês entenderem concretamente o que a gente está querendo dizer. Muito bom, Dilson. Legal. Então é isso, pessoal. Isso são algumas dicas, então, que a gente passando para vocês aí para vocês tentarem manter. Acho que cada negócio é um negócio, mas sejam ativos, pessoal. A gente é uma questão um pouco de postura diante da crise, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente gostaria de compartilhar. E quando a crise chegou para o nosso lado também, pessoal, a gente decidiu estar perto de vocês, né? Estar muito presente, porque assim, se você deixar, né, a crise te levar, o resultado ele foge um pouco da sua mão, né? Então, por exemplo, hoje 100% do time da W12 está trabalhando, tá? Vai sair de férias as pessoas que já estavam programadas a saírem de férias, né? Já no ciclo normal, né? A empresa é grande hoje, então todos os meses a gente tem pessoas entrando de férias, mas o time inteiro da W12 a gente preparou para estar perto dos clientes. Então, hoje a gente tem todo o empreendimento comercial, o departamento comercial, perto desses caras novos, né, que querem entender das ferramentas do Evo.
todo o time foi preparado rapidamente a fazer um tipo de atendimento diferente. Então, a dica que a gente dá para vocês é não fuja da crise, pessoal, porque essa conta vai chegar, né? Se você se omitir agora, talvez, se você realmente não assumir essa relação, o seu negócio, o seu cliente, tem muitas vezes, eu vejo muitas empresas que simplesmente fecharam as portas e falaram assim, eu não vou fazer nada, vou esperar isso passar. E aí, se a crise sair e sair um bom resultado, esse cara ele foi para um bom resultado. Mas se todo mundo for para um outro resultado, pode ser um efeito um pouco catastrófico aí para o seu próprio negócio. Então, a recomendação que a gente dê é justamente essa, assim, não deixe o cliente de vocês cancelar, fique perto dele e atenda ele da melhor forma que você puder. Tá? Agora, até para mudar um pouco de assunto, né, Dilson, eu queria entrar no assunto também que eu já vi várias perguntas aqui, que é em relação à questão das cobranças, né? O que a gente faz nesse período, né? Cancela a cobrança. Eu vi aqui no começo do chat alguém perguntando se o Evo consegue suspender. Parece que eu estou novamente com a internet ruim, pessoal. Tá indo bem? Desculpa, tá? Então, aqui alguém perguntou se a gente pode trancar, né, o pessoal, os planos dos clientes e suspender a cobrança. A gente pode sim, tá? Todos os clientes do Evo que estão nos escutando, acho que foi o Marcos que perguntou para a gente se a gente poderia fazer isso. Então, sim, é só você usar o nosso canal de atendimento que a gente suspende os clientes que você quiser e joga isso de uma forma, todo esse lote para uma outra cobrança, não tem nenhum problema. Então, é nesse assunto que eu gostaria de entrar com você agora, Dilson. O que a gente faz com as cobranças que estão caindo, né? Suspende, cancela, joga para frente. O que você recomenda que as academias façam nesse momento com as mensalidades e com os planos dos alunos? Legal, Peter. Bom, de novo, acho que a primeira coisa, antes da gente entrar específico em cada ponto, é todo mundo entender que você não pode se esconder, né? A primeira coisa é você dar a sua cara, manter uma comunicação transparente e clara com seus clientes, mostrando o que você está fazendo e dando opções para eles, tá? A gente, infelizmente, já ouviu histórias de gente que fugiu, que desligou o celular, que não quer atender ninguém, porque tá... Gente, isso não vai ajudá-los, isso só vai prejudicar mais ainda o negócio, porque você vai fazer isso virar uma bola de neve, né? E se a gente está querendo fazer todo esse apelo, essa sensibilização para que o cliente queira ficar com a gente, queira continuar pagando, não adianta você se esconder. Você nunca vai conseguir gerar sensibilização se você se esconder, se você não gerar um canal de atendimento, se você não responder às solicitações de trancamento, de cancelamento, de suspensão, o que quer que seja. Então, é aquilo que a gente vem falando desde a live da semana passada, né? Você assumir um papel de piloto, como o Peter falou agora há pouco aí também, você ser o criador, ser o ator, né? E não ser um coadjuvante. Então, primeira coisa, dá a cara para bater, coloca a sua cara lá. Então, eu falei de exemplo negativo, mas a gente teve alguns exemplos positivos também. A Paty, que está aqui, a Patrícia, cliente nossa, eu até elogiei pessoalmente o vídeo dela, foi uma pessoa que se expôs muito bem para os alunos, colocando todas as opções que cada aluno teria, explicando direitinho o que está sendo feito por eles. Teve outras pessoas que nem são clientes nossos, o Rafael da Aqua aqui de São Paulo, que eu acompanho no Facebook, no Instagram, sempre colocando vídeos, mostrando o que está acontecendo. Então, essa é uma dica que eu dou muito forte para vocês. Deem personalidade para o seu negócio. Se o seu cliente achar que ele está negociando só com o CNPJ, ele não vai ter essa sensibilidade, ele não vai querer continuar te pagando. Então, mostra a sua cara, mostra que você também é gente, que você também tem as suas contas, né, que você está sustentando uma série de famílias que dependem dessas cobranças para que o cliente se sensibilize e esteja do seu lado, tá? E uma vez feito isso, aí de forma mais prática, né, o que a gente pode fazer? Eu tentei dividir aqui, Peter, em 4 grandes grupos, de acordo com o tipo de relacionamento que você tem, com o tipo de plano que você tem com o seu cliente, né? Então, o primeiro deles seria aquele contrato mais convencional, aquele plano mais longo, um plano anual, semestral, que ele tem 2 características. Primeiro, que ele tem um prazo de validade, ele vence, né? E depois disso o cliente tem que renovar. E segundo, que o cliente já paga de antemão para você o plano inteiro. Então, você já tem os recebíveis na mão, seja esses recebíveis em cheque ou em cartão que foi parcelado. Então, você não tem que ficar manuseando as cobranças, né? Ele já pagou e você está só recebendo os recebíveis. E aí, nesse caso, como ele vence, você tem algumas alternativas. Então, você pode adicionar dias ao final desse plano, deixando para o cliente claro que essa é uma opção dele. Então, tem um plano anual, vou ficar um mês parado, deixa para o cliente
ciente que ele pode vir pedir para adicionar esses dias no final. Ou você pode adicionar crédito. Foi legal uma ideia de uma cliente nossa também que pediu para a gente, e a gente desenvolveu essa ferramenta que está lá com suporte, que você consegue colocar um crédito, como se fosse em dinheiro. Então, vamos supor que esse um mês que você ficou parado, a mensalidade dele custa R$100, você pode adicionar R$100 na conta dele, que não é um dinheiro que você tirou do bolso, mas que ele vai poder usar para consumir com produtos, com serviços, com o que ele quiser, na renovação do plano dele. Então, em vez de dar dias, você pode dar um crédito para que ele use com você. O que é legal do crédito? Que é um incentivo para que ele continue, porque se ele não continuar, ele não vai poder usar isso. Pode ter um cliente que reclame e fale, não, eu não quero crédito, eu quero os meus dias porque eu paguei? Pode ter. Né? Então, assim, é importante, como eu falei no começo, você ter essa flexibilidade e entender com o seu cliente o que ele quer fazer. O que eu recomendo só, Peter, você falou já aí, bem colocado, que a gente tem a opção hoje de você fazer essas duas ações em massa. Então, você pode pedir para o suporte e aí ele informa quais os contratos que você quer adicionar dias e a quantidade de dias que a gente consegue adicionar isso para você de uma vez. Você não vai ter que ir lá de um em um fazer. Mas eu recomendo que vocês não façam isso de antemão antes do seu cliente pedir. Né? Que vocês abram essa possibilidade, deixe claro para o cliente que ele pode solicitar isso, se ele quiser, mas deixe também a oportunidade, como no caso do Peter, que o exemplo que você deu muito bem, que está lá sendo atendido pelo box dele, talvez ele nem queira pedir esses dias, porque ele está sentindo que ele está sendo atendido e ele acha que isso faz parte, normal, está todo mundo junto. Então, em vez de vocês de cara já colocarem esses dias para todo mundo, pensando agora nesses planos longos, tá? Deixa para o seu cliente pedir. Fala, ó, se você quiser esses dias, é só você pedir para mim, quando a gente retornar, que a gente contabiliza esse período que ficou fechado e eu adiciono no seu plano, você não vai ter prejuízo nenhum. Assim você se posiciona ao lado do cliente, mas dá a oportunidade deles também se sensibilizar com você. Não, às vezes não é nem só se sensibilizar, como o Peter falou, ele está recebendo um puta atendimento, um puta serviço, ele não precisa pedir isso. Então, é bom para vocês e é bom para o cliente, tá? Essa é uma dica que eu dou. E lembrando, se você quiser fazer isso, não, Dilson, eu quero dar para todo mundo mesmo, eu vou dar os dias, eu não estou conseguindo atender ninguém, eu coloquei todos os meus colaboradores em férias, e é isso, beleza, o nosso atendimento vai estar disponível, né, Peter, no horário normal, e vai poder fazer isso para vocês, certo? É isso aí, Dilson. Então, só recapitulando, o que você falou, até para a gente entrar no próximo assunto, planos longos, pelo que você está dizendo, ou às vezes acrescenta dias, né, com essa vigência um pouco maior, é uma possibilidade, ou você colocar um crédito na conta deles, desses clientes, e aí você pode fazer isso em lote, tá, pessoal? Então, se você quiser tanto um quanto o outro, e você é cliente do Evo, você pode pedir isso para nós, a gente faz isso de uma forma aí sistêmica, ou seja, pega toda a base, mas a sua sugestão é que você faça isso negociando por cliente. Outra coisa também que eu recomendo, pessoal, às vezes se o caixa desse momento vai fazer muita diferença para você agora, que eu acho que faça, talvez vamos supor que esse exemplo que ele deu de você colocar R$100 de crédito, você talvez propor para o cliente uma troca. De falar o seguinte, puta, pessoal, a gente está aqui, né, presente, estamos te dando esse negócio, eu, em vez de colocar os R$100 que você me pagou nesse mês, eu estou colocando 130, ou 140, ou R$150 como crédito para você lá na frente, na hora de você renovar. Então, aí é uma forma também de você preservar esse caixa agora, nesse momento, um pouco mais delicado. É claro que a conta vai chegar lá na frente, mas é você trocar um pouquinho essa cobrança, né? Você garantir R$100 agora no seu caixa, em contrapartida você vai dar um crédito para ele, se ele consumir um outro plano, no momento que você vai estar mais estabilizado. Né? Então, talvez a mesma coisa você pode fazer com dias. Né? Se eu trancar agora os dias, se você quiser dar um pouco mais para você não suspender uma cobrança agora, ela também é possível. E, Dilson, e para quem tem plano curto, aquele cara que recebe todo mês, né, vai o cliente e paga, e aí a academia teve que fechar esse momento e o cara nem vai para a academia pagar, ou seja, às vezes ele não está ainda no módulo de débito automático, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é aquele cara que pega todo o dinheiro no balcão ali, que o cliente traz, né, na recepção todos os meses, e agora com a academia fechada, o que esses gestores podem fazer nesse caso, cara? O que você recomenda? Legal. Esse segundo cenário, ele entra tanto, principalmente, lógico, para quem tem planos curtos, porque depende de muitas renovações, né, ao longo do ano, mas também quando você tem um plano longo que está vencendo bem nesse período em que você está fechado, né, que foi uma
uma dúvida que surgiu aí de muita gente perguntando o que eu faço agora, como que eu estou desse tema renovação. Então, assim, se você tem essa condição, aí uma crença minha é que vai ser muito difícil você renovar um plano longo nesse período, né? Ou até vender o seu plano mensal mesmo nesse período em que você está fechado, porque o serviço que você está prestando é diferente do que você prestava antes. Então, o que você pode fazer é criar um pacote de serviços, um outro plano que você vai vender nesse momento em que você está fechado. Então, pegando aquela ideia, Peter, que você enfatizou muito bem, de empacotar tudo que você tem, é você criar esse pacote, colocar ele num formato de um plano, que aí sim pode ser um plano mensal com renovação automática, né, que se, infelizmente, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, então pode ser que dure 2 semanas, 1 mês ou 2 meses, você pode criar um plano que seja um mensal, ou um plano que ele é mensal e se renova automático, e aí você vende esse pacote, obviamente, com um preço diferente daquilo que você estava vendendo. Então, pensa assim, você tem um plano trimestral, está vencendo agora. O seu cliente vai te pagar de novo um plano trimestral, pagando o mesmo valor que ele já pagava, sendo que ele não sabe o que vai acontecer com a empresa, o que vai acontecer com o mundo, talvez ele não pague. Mas se você vender para ele agora um plano que é mensal e que dá direito a todo esse pacote que você criou e que custa 50%, 60% do preço daquele outro plano, se o cliente está vendo valor em tudo isso que você faz, é bem possível que ele pague. Né? Então, você deixa claro para ele que você está vendendo uma solução intermediária, que é uma solução que ajuda o cliente, como eu acho que o seu exemplo foi excelente nisso, quer dizer, você está fazendo que o cliente continue motivado, continue treinando, então você está fazendo um bem dele, você está realmente prestando um serviço que tem valor, e o cliente também te ajuda a passar por essa fase com uma receita. Né? Porque por mais que você consiga reduzir um pouco os seus custos, você tem uma operação que tem que ser mantida. Então, você consegue vender algo com preço diferente, né? E também uma oferta de serviços diferente do que você fazia, e aí passa por esse período. Passando esse período, venceu esse plano que você tem também, aí você pode renovar com um plano convencional, com oferta dos seus serviços presenciais e tudo isso. Né? O que você acha? Muito bem colocado, Dilson. E até agregando um pouco o que você falou, pessoal, você pode vender isso não só para os clientes ativos, né? Imagine que você tem aí uma série de visitantes. Hoje essas plataformas de treino em casa, elas bombaram, né? Tem um monte de gente querendo treinar em casa, pagando pouco, né? Um pouco menos, às vezes, do que o nosso serviço, que tem muito mais qualidade, muito mais segurança na prestação de serviço, mas por que você não pode ser você essa pessoa, né? Então, de você realmente fazer esse pack, pô, vou te acompanhar, todo dia vai ter uma aula ao vivo, meu professor vai estar à disposição de você, e cobrar um valor, uma mensalidade por esse período, e você não só vender para os alunos, mas também vender para aqueles que gostariam de ser alunos. É uma forma também porque isso é vantagem também, às vezes, de você ser um cliente do Evo. Toda essa questão de cobrança, de renovações, tudo você consegue fazer de uma forma online. Tá? Então, se você ainda não usa o Evo de forma online e precisar usar, mandar links de pagamento para os clientes, né? Criar esses planos, às vezes, numa página e mandar esse link para o seu cliente, nosso time também está à disposição para vocês, para ensinar vocês a fazerem isso. Tem várias pessoas que já estão fazendo, mas é uma forma também de você prospectar, porque quem realmente quer fazer exercício ou quer se manter ativo, ele está, de alguma forma, buscando ajuda com alguém. Se a pessoa não sabe treinar ainda e não consegue treinar, ela ou está indo para um aplicativo gratuito, ou ele está entrando no YouTube e vendo uma aula, ele está indo atrás de conteúdo. Por que não pode ser você nesse momento falando, cara, a academia está fechada, está aqui um pacote, às vezes custa 30, 100 reais a sua academia, de 49 reais por mês, você vai ter palestra com o nutricionista, todo dia você vai ter aula, todo dia você vai ter treino. Eu tenho um WhatsApp que a hora que você quiser, das 6 da manhã às 7 da noite, tem um professor disponível para falar com você. Se você quiser fazer uma aula personalizada com um grupo específico de gente que quer só emagrecer, tem aulas às 9, às 3 da tarde e às 6, que é ao vivo, que entra na presença. Ou seja, você empacota tudo aquilo e vira uma solução para aquele cara nesse momento, entendeu? Então, é uma boa vantagem para essas pessoas que simplesmente deixaram de ter essa mensalidade, né, desse perfil de consumidor que vai lá e paga todo mês o boleto, né, ou o cheque, ou leva o dinheiro na recepção. Então, essa é uma alternativa para você fazer. E aí, a gente recomenda que seja uma coisa curta também, porque o consumidor está inseguro. Né? E outra dica que a gente dá também, quando alguém vai comprar alguma coisa à distância ou digital, dá para ele
a possibilidade de cancelar e devolver o dinheiro, né? O dinheiro você já não tem, você concorda? Vamos supor que ele não se adapte com aquilo. Fala assim, ó, você vai usar, eu vou te vender por R$ 49, e se você não gostar, eu te dou uma semana para você avaliar, e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, né? É uma segurança também que você pode dar para o consumidor, que nunca viu você prestando serviço nesse ambiente mais digital, de decidir se vai ou não vai. Né? É uma forma de você evitar a barreira de consumo nessa hora, entendeu? Então, às vezes pode ser uma boa alternativa para você. Por Até exemplo, porque, Peter, Oi? deixa eu só porque tem a ver com o que você falou, deixa eu só complementar, até porque isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é direito dele poder pedir o dinheiro de volta em até 7 dias em qualquer compra não presencial, tá? Então, você fazer isso que o Peter está falando nada mais é do que pegar uma coisa que já é direito dele, embalar isso de uma forma que mostre para ele, que dê segurança de que ele pode ter isso mesmo, né? Que se ele não estiver satisfeito, ele vai poder recorrer a esse dinheiro de qualquer forma. Boa, Dilson. Legal, pessoal. E então é isso, né? Algumas dicas aí, depois eu vou abrir um pouco para as perguntas. Temos mais duas situações, né, Peter? Que a Sim, gente não vamos lá, falou. vamos lá. Eu ia falar disso. Então, Agora tem as sessões daqueles caras que vendem sessões, né, Dilson? Como isso. que a gente faz nesse caso, né? Aquelas pessoas que vendem um pack de aulas de 40 sessões ou 30 sessões e ele tem um período de tempo para consumir. O que você Para recomenda usar, né? que esse modelo de academia faça ou de estúdio? Eu vejo que esse é o mais simples de todos, Peter, porque o cliente pagou por algo que ele vai ter plenas condições de continuar usando depois que a academia voltar, né? Então, se ele não quiser consumir esses créditos ou essas sessões enquanto você estiver fechado, ele vai poder consumir depois. O único cuidado que eu vejo é você aumentar a vigência desse contrato para que esse cliente tenha mais tempo para usufruir. Então, vamos supor que você vende lá 10 aulas, ele tem 3 meses normalmente para usufruir. Pô, eu fiquei fechado aqui um mês, é de bom tom você dar pelo menos um mês ou mais para que ele possa usar essas aulas que ele já comprou, né? Então, eu acredito que fazendo isso, vocês não terão grandes problemas com esses clientes, né, de problema de pedido de devolução ou de cancelamento, porque de fato você vai dar opção para ele usar aquilo que ele comprou. Então, eu vejo que esse aí por enquanto, o cenário mais tranquilo de lidar, né? Daria para, se vocês usam o Evo, dá para fazer essa adição de dias em massa também. Nesse caso, sim, daria para fazer em massa, porque é um benefício que você tem que dar para ele. Então, pegar todo mundo que tem um plano semestral, eu vou adicionar mais X dias para esses alunos poderem fazer essas aulas que ele já comprou. Tá? Isso é bem tranquilo. E por Legal, último, Dilson. Peter, já emendando aqui, vamos falar, acho que é das pessoas que estão mais curiosas. Aí chegou até pergunta aqui, veio uma pergunta direto para mim, perguntando sobre os negócios que estão na assinatura mensal, né? Antes disso, eu só vou comentar aqui a Ana Lu me pediu o link da pessoa que expôs a situação para os clientes. Se ela estiver falando aqui da Patrícia, eu vou pedir autorização para ela e eu posso compartilhar depois com vocês, pelo e-mail de vocês, esse link aí do post que ela fez se comunicando com os clientes dela, tá? Então, falando sobre os planos com recorrência, eles são o cenário mais delicado, porque você está cobrando, você tem o direito de cobrar esse aluno mês a mês, né? Então está na sua mão agora, eu faço ou não faço essa cobrança? O que pode acontecer comigo? Então, o que a gente viu é que, principalmente grandes redes, né, se posicionaram de cara num formato em que estou suspendendo as suas mensalidades para não ter problema e evitar o cancelamento e continuar com a minha base de clientes segura quando eu voltar a operar. Então, de cara, eles já falaram, eu estou suspendendo as suas cobranças, eu não vou mais te cobrar enquanto eu estiver fechado. Claro, aquilo que você já pagou, né, quando eu voltar, ele continua valendo. Então, ele vai adicionar dias no contrato referentes ao tempo que você ficou fechado. Para quem é cliente Evo, é muito simples até fazer isso, porque a gente também consegue fazer em massa. E quando você adiciona dias nesse contrato, que ele é mensal recorrente, você já está empurrando a mensalidade para frente. Então, você vai adicionar a quantidade de dias que você ficou fechado, vai adicionando dias. Se esse fechamento permanecer, você adiciona mais dias e, naturalmente, já vai empurrar a mensalidade mais para frente. O seu cliente não vai perder nenhum dia, você não vai precisar negociar com ele acréscimo depois de trancamento, nada disso, tá? Então, essa é uma solução. Agora, tem aquelas empresas que querem arriscar, criar talvez toda essa sensibilização que a gente falou. E é um detalhe, né? Falando de novo de sensibilização,
a gente não comentou aqui hoje, mas a gente falou na live da semana passada, esse foi um movimento que a gente iniciou, né, Peter? Tentou estimular várias pessoas, o Almeres também colocou um vídeo, a gente comentou, e a gente até pediu para o Gustavo Borges colocar esse vídeo, a gente colocou nas nossas redes sociais, estimulou também que os nossos clientes compartilhassem esse vídeo, porque é o peso de uma pessoa muito importante, né, gerando essa sensibilização. Então, se você acha que essa sensibilização vai fazer com que o seu cliente continue sendo cobrado pela mensalidade e esse serviço todo que você está prestando, ele vai entender como equivalente ao que ele recebia e não vai reclamar, é uma opção de vocês, tá? A gente não quer dizer que você deve fazer uma coisa ou outra. A única coisa que você tem que prestar atenção é que se você optou em continuar com as cobranças, você pode ter gente que não está usufruindo desse serviço novo que você está oferecendo, ou que acha que ele não tem o mesmo valor daquilo que ele pagou ou que ele contratou, e ele pode pedir o dinheiro de volta. Então, é só importante você ter isso em mente, que você tem que gerar uma provisão, não é porque, beleza, consegui cobrar, show de bola, vou botar esse dinheiro aqui no caixa, sair pagando todo mundo, porque esse cliente pode perceber alguns dias depois que ele foi cobrado e ligar para você falando, não, negativo, a sua academia está fechada, eu não estou usufruindo do serviço, estoura meu pagamento aí, tá? Então, esse é o único alerta que a gente faz. Você pode escolher um caminho ou outro. Eu não estou dizendo nem qual que é melhor. Mas se você optar em cobrar os seus alunos, esteja ciente que eles podem pedir o dinheiro de volta. Então, reserva uma boa parte dessa receita para pagar essas devoluções. É claro que ao longo do tempo vai diminuindo o risco, você tem que fazer todo um controle, mas não ache que se você conseguiu cobrar uma vez, vai pôr o dinheiro no bolso, sai antecipando, porque vocês podem se prejudicar muito no final disso, né? Muito legal, Dilson, colocado. Acho, então, deixando um pouco resumido, isso é uma escolha, né, do proprietário fazer. Tem academias que foram por um caminho sobre automático, outras que foram para outros. Eu acho que a partir do momento que você cobrar e o cliente de alguma forma pedir, é você tratar o assunto, né? Então, acho que cada um precisa fazer a sua escolha e saber como que se posicionar diante. Acho que não tem certos e errados, né? Existem as necessidades de cada um deles. Peter, uma coisa que é legal é que se você optar, por exemplo, em suspender a mensalidade, como muita gente fez, você consegue unir isso com aquela ideia que a gente deu agora há pouco do pacote de serviços online, né? Então você pode comunicar para os seus alunos, estou interrompendo a sua cobrança normal, vamos usar valores hipotéticos aqui, né? Sua cobrança é R$100 por mês. Estou interrompendo a nossa cobrança de R$100 por mês e estou te oferecendo agora esse pacote de serviços. Se você quiser continuar treinando com a gente, com esse benefício, com as interações online, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, não vou ficar falando de novo, mas você pode oferecer tudo isso. Parei de te cobrar. Quer comprar isso? Entra nessa página aqui e compra esse novo serviço, né? Eu acho que é uma solução interessante aí para quem já pensou em postergar essas cobranças e, ao mesmo tempo, você tentar ter alguma receita durante esse período. Senão também você postergou a cobrança, você vai ficar só trabalhando, manter o seu professor trabalhando e não vai ter chance de ter receita nenhuma, né? Então também fica uma situação bem ruim para a empresa. Legal, Dilson. Muito bem colocado. E eu queria usar um pouco esse gancho, pessoal, para alertá-los um pouco, porque tem muita gente falando muita coisa, né, turma? Eu queria muito que as dicas que a gente deu aqui para você, né, daqui a pouco a gente vai entrar aqui nas perguntas, que eu acho que as perguntas são... Eu ficaria aí, se eu fosse você, mais um pouquinho, porque são perguntas boas e que estão na prática do dia a dia, aí, que às vezes a gente consegue ir um pouco mais a fundo, né, do que está acontecendo ali no balcão mesmo, com a realidade de vocês. São ótimas perguntas aqui que a gente tem. Mas é muito importante, pessoal, e eu queria que vocês me ouvissem muito, que a W12 e o mercado, eles estão disponibilizando muito conteúdo para vocês, e você precisa pegar aquilo e ver como isso se encaixa na sua realidade, né? Então tem gente aí falando, não paga isso, não paga aquilo, manda todo mundo de férias, faz promoção. Pessoal, muito cuidado nessa hora. Às vezes a gente aciona a gente costuma dizer aqui na W2 de cérebro réptil, né, que é aquele cérebro de sobrevivência, e a gente às vezes sai fazendo, não, porque o cara falou para fazer aquilo. Você precisa saber o que você precisa para o seu negócio. Financeiramente, você sabe as condições que você está aqui hoje, entendeu? A gente não tem nenhuma pretensão aqui de sermos o rei da verdade. Pelo contrário, tá, turma? A gente está trazendo práticas de clientes que estão dividindo com a gente,
entendeu? Então, sintam super à vontade de usar uma dica, de usar outra, entendeu? Não deixe de olhar a realidade de vocês. Não deixe de fazer o que vocês acreditam ser a melhor coisa para o negócio de vocês, entendeu? Conversem com pessoas que vocês confiem nesse momento, entendeu? Às vezes tem muita gente falando, até nós aqui, né? Estamos aqui dando dicas, mas quem que é uma pessoa, às vezes um advogado, um contador, um professor, né? Um aluno, né? Converse com esse pessoal perto que você confie para você fazer e tomar essa decisão junto. Se você quiser usar o nosso time, pessoal, a gente está 100% à disposição de vocês para ajudar na decisão que vocês quiserem, né? A gente, cada dia mais, a gente está preparando o nosso time para lidar com essas dificuldades que a gente está tendo. Estamos ainda em treinamento de todo mundo, talvez não é todo o time que tem a resposta, mas o nosso time está orientado que se tiver alguma coisa que eles não saibam responder, eles vão trazer para a gente tentar digerir e disponibilizar isso em forma de materiais para vocês ou até especificamente falando para vocês. Então, a gente quer poder ajudar e esse conteúdo é para isso. Dilson, tem duas pessoas aqui que estão falando um pouco de mercado de natação, né? Uma pessoa, deixa eu até ver aqui quem foi, Academia Planeta do Corpo, né? Falar um pouco da escola de natação, que ela tem um pouco de dúvida como é que faz. Mas a gente também tem no grupo uma pessoa aqui que já está trabalhando com isso, que é a Planeta Corpo também, falando um pouco do que ela está fazendo. Então, que dica que você pode dar nesse sentido para as escolas de natação? Né? O pessoal ainda, infelizmente, não colocou o nome, mas são uma atividade de atividades aquáticas. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo vários vídeos, né, que, pelo menos aqui, conteúdos de educação para as famílias, né, para fazer exercícios com crianças, né, porque a grande maioria, às vezes, das escolas de natação recebem esse público, mas eles estão ensinando agora as crianças a fazerem atividades de solo, né, e aí ensinando técnicas de natação. O que você pode recomendar ou indicar, se é que você tem alguma indicação para esse tipo, desse nicho específico de natação? Legal. Eu ia falar justamente isso, né? Já tive gente também que perguntou diretamente para mim aqui ao longo da semana. E normalmente quem trabalha com natação tem uma parte muito grande dos clientes que são crianças, né? E essa criançada está toda em casa. Eu tenho uma filha também que está aqui com a minha esposa. Ela acabou pegando férias, ela já tinha férias programada. E eu vejo como é desafiador, né? Você saber o que fazer com a criança o dia inteiro em casa. Então, com certeza, você tem vários professores que sabem disso. Então, dá para você tanto fazer vídeos gravados, como fazer atividades ao vivo mesmo. Coloque o seu professor lá, que está acostumado a lidar com as crianças, para fazer uma atividade em que ele possa potencializar essa interação de pai e mãe com os filhos, e põe isso na sua agenda e faz ele participar, pergunta, faz uma aula interativa mesmo. Né? Com os adultos, você pode passar outros exercícios que são complementares ao exercício na água, exercícios de fortalecimento que vão ajudar a natação depois, de resistência de força, de flexibilidade, de consciência corporal. Então, assim, usar a criatividade, né? Claro que você não vai conseguir botar ele para nadar em casa, pouca gente tem uma piscina suficientemente grande para nadar e você consegue fazer isso, mas usa essa criatividade e façam atividades complementares, não só a natação, mas, como eu falei, pensando de uma forma mais holística em tudo que ele tem na vida dele. Então, quem vai procurar natação? O que ele quer? Né? Muitas vezes ele não quer só nadar, ele está procurando uma atividade para desestressar, para relaxar, ou para um problema de coluna, enfim. Vocês conhecem bem o público. Pensa na dor dessa persona e como você pode tratar essa dor de outras formas que não com aquela atividade que você, nesse momento, não tem condição de fazer. Eu acho que é bem por esse caminho aí. Legal, Dilson, muito bem colocado. Eu estou aqui com um amigo também de Manaus, o Júnior, falando que ele achou as ideias muito bacanas, né? Só que ele acredita que todo mundo está passando por dificuldades, talvez nem esse plano, né? Ou nem essas ideias que a gente colocou, talvez um cliente vá consumir, né? Você tem alguma dica aí também para esse pessoal, né? Porque acho que hoje todo mundo está disputando, né, um espaço na vida dos consumidores, né? E eu acho que aquelas academias e aqueles estúdios que conseguiram vender que a prática de atividade física, né, e às vezes não é só o mérito, né, da academia, né? Às vezes o próprio consumidor tem que ter a consciência de que fazer exercício físico é tão importante quando às vezes tomar banho, né? Às vezes escovar o dente, às vezes criar essa questão do hábito, né? Mas o que a gente pode fazer, Dilson, que você recomenda
para realmente melhorar o hábito e esse cara colocar realmente dentro das alternativas que ele tem de prioridade, o que ele pode fazer para priorizar uma academia? Né? O que você acha como que ele pode embalar isso para falar, putz, eu vou pagar isso e aí academia, né? É um amigo meu de Manaus aqui, eu vou até lembrar o nome dele, que fez essa pergunta. Legal. Bom, enquanto você acha aí, Peter, eu acho assim, as pessoas, elas sempre preferem se relacionar com pessoas. Ela prefere se relacionar com quem ela conhece e de quem ela gosta. Então, se você consegue gerar essa empatia, se você conseguiu gerar isso quando sua academia estava aberta, maravilhoso, você já está muitos passos na frente. Se você tinha um tratamento muito genérico, você não tinha proximidade, não se preocupava com o cliente, sinto lhe dizer, mas é muito difícil você conseguir fazer isso agora. Mas você tem que criar esse apelo essa conexão que você criou e usar isso a seu favor agora, porque aí eu tenho certeza que a pessoa vai preferir se relacionar com você do que comprar uma plataforma de uma aula que está gravada, que ela não conhece a pessoa que gravou, que ela não vai ter nenhuma interação. Então ela já te conhece, ela já conhece seus professores, ela conhece um monte de gente no seu negócio, porque ela não iria escolher continuar recebendo o seu atendimento, né? Então você pensar nisso se você acha que você não vai ter competência nenhuma para fazer isso, você está duvidando do seu próprio negócio, não só do seu negócio virtual, do seu negócio físico. Você está dizendo que você só abre a porta e aluga equipamento, né? O que pode ser também, não tem nada de errado, né? Como eu falei, se era isso que você fazia, você vai ter muita dificuldade de conseguir reter esses alunos agora. Agora, se você realmente criava conexão, usa isso a seu favor. Eu acho assim, Peter, nesse momento, é óbvio que você não vai segurar todo mundo, que vai ter gente que também vai ter muita dificuldade financeira, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que não vai conseguir te pagar. Agora, pode ter certeza que vai ter muita gente que vai conseguir e vai querer. Então, não coloque na sua cabeça nenhum pensamento 100% pessimista de que já me ferrei, eu vou perder tudo, ninguém... E nem também aquela ilusão de que todo mundo vai ter que me pagar. Então, entenda que nesse meio do caminho existe uma grande porção de gente que está em cima do muro, que depende de como você vai atuar. Se você atuar bem, ela vai ficar com você. Se você não atuar, ela vai embora. Então, é aquilo que a gente falou de ser ator, de ser piloto. Entenda que tem muita coisa nesse jogo que depende sim de você. Tá? Se você assumir essa visão pessimista, você vai entender que nada depende de você, então tudo que acontecer é uma obra do acaso, é o destino, é o Bolsonaro, é qualquer coisa. E não é verdade. Né? Então, traz para você e tenta recuperar o máximo de gente que você puder. Vista essa camisa, assim, eu vou lutar pelo máximo de clientes que eu posso, sabendo que não vai ser todo mundo, mas sabendo que existe muita gente lá que quer ficar comigo e vai ter condições de ficar comigo se eu fizer uma oferta de valor. Muito legal, Dilson. Tem várias perguntas aqui. Se você tiver alguma pergunta ainda que ficou em aberto, específico da sua academia, mande aqui no chat, como eu falei, coloque o seu e-mail também, junto com a pergunta, que a gente te responde e te encaminha. Eu queria também agradecer, Dilson, pelo seu tempo, por essa ajuda aí para nós, a todos os participantes que estão aqui, tá? Colocar mais uma vez a W12 e o Evo à disposição do mercado para vocês, clientes e também não clientes. Estamos aqui de portas abertas e de braços abertos para ajudá-los nesse momento. Então, várias coisas no produto. Temos aí uma integração, né, Dilson, legal feita com o Gympass recentemente, que vai permitir todas as academias, também com as aulas ao vivo, conseguir monetizar, né, e o Gympass poder pagar por essas aulas para vocês. Né? A gente é o único software que já está integrado com essa ferramenta, né? Então, a partir de 1º de abril, a gente vai estar com essa disponibilidade para vocês também. Então, se vocês quiserem saber como que vocês conseguem que essas aulas virtuais monetizem para vocês, o nosso time de atendimento também está à disposição. E é isso, pessoal. Acompanhem a gente, acompanhem o Evo, acompanhem a W12. Diariamente a gente está soltando materiais e coisas para ajudar vocês. Tá? Usem o nosso time, a nossa equipe para poder aí desabafar, para poder conversar. E a gente tem o máximo interesse de poder ajudá-los nesse momento difícil que a gente espera que passe o mais rápido possível. Espero que a família de vocês estejam bem, né? E é isso, tá bom? Me despeço aqui, Dilson, se você quiser deixar algumas palavras para o pessoal. Muito obrigado pelo tempo e a gente se vê por aí. Obrigado. Legal, gente. Brigadão. Nada mais a acrescentar. Fiquem em paz aí e que a gente consiga juntos sair dessa
como diz nossa hashtag aí, estamos juntos aí.